Bem, eu fiquei preocupado quando o grupo de louvor começou a cantar. Eu lembrei de um WhatsApp que a gente recebe, e nessa época de calor, né? Que fala assim: está terminantemente proibido músicas como a música que eles cantaram, né? No calor desse lugar, né? Já está um calor muito grande, né? Para a gente clamar por mais calor. Aí sugeria no WhatsApp músicas como Derrama Chuva, quem sabe assim refrescava um pouco, né? Mas o calor faz parte dessa época e a gente fica meio inquieto com o calor. Eu fico meio inquieto com o calor, eu já sou calorento por natureza. Os ventiladores ligados já começam a ficar velho, né? E escuta aquele barulho do ventilador. Então, eu vou pedir a colaboração dos irmãos quanto a essa questão da gente se acomodar, né? Tentar não se mexer tanto em relação ao calor. Bom, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11. Gálatas 6, a partir do verso 11. Diz assim aqui na minha tradução: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse instante, que Tu fales aos nossos corações, ó Deus. Tu possas, ó Pai, usar esse humilde servo como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos afinados, para ouvirmos a Tua voz, falando e acalmando os nossos corações. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Creio que certamente todos vocês teriam alguma história, e geralmente esse tipo de história acontece na nossa infância. Por exemplo, se não fosse a minha barba cheia e farta, né? Cheia de falha e farta pelo em tudo que é lugar, vocês iam perceber que aqui embaixo do meu queixo eu tenho uma cicatriz de quando eu era muito pequeno, e às vezes as histórias se confundem. Eu não sei se eu me lembro ou se eu lembro porque meus pais contam a história. Mas numa ocasião minha família estava no interior de uma cidade, e meu pai ia pregar naquela igreja. E como não é diferente nos dias atuais, né, embora os nossos pais, né, no caso dos pais da Mileide também, por terem 4 filhos, né, aquela correria, aquela loucura para arrumar as crianças, para irem para a igreja. E para variar, ele foi na frente e a gente ficou para ir depois. E no caminho, eu como uma pessoa muito quieta, né, o Enzo tem a quem puxar, né, eu caí no caminho. Caí, me machuquei, bati o meu queixo e abri o queixo. E minha mãe teve que voltar para casa onde nós estávamos hospedados e fez o curativo. E meu pai já estava na igreja e ele não estava sabendo de nada. E na hora da mensagem, a gente chegou, o culto já tinha começado.
E quando passou a palavra para meu pai estava pregando sobre Davi. E na ingenuidade da criança, na minha ingenuidade, quando meu pai falou, Davi caiu em tentação, eu olhei para minha mãe e falei, como é que meu pai sabe que eu caí, se ele nem estava presente? E naquele momento da queda, do processo, da consequência, daquela atitude ali, de uma traquinagem, certamente, e talvez alguns aqui tenham mais marcas, né, Marcos, do que outros. E essas marcas, essas cicatrizes que ficam em nosso corpo, todos nós lembramos das situações das quais a gente vivenciou para gerar essas cicatrizes. Cicatrizes que fazem parte da vida, fazem parte do nosso dia a dia, e não acontece somente com as crianças, acontecem também com adultos, acontecem em situações que a gente menos espera. E as cicatrizes aparecem decorrentes de alguma situação que fogem ao nosso controle. A minha sogra, alguns anos atrás, ela estendendo roupa no quintal, ela caiu. Baixou a pressão dela, ela caiu. E ela quebrou as duas pernas no quintal de casa. Caiu por cima, uma perna por cima da outra. E para piorar, teve que colocar placa, pino, parafuso, arruela, rosca, tudo que vocês imaginam ali tem na perna dela. E as cicatrizes, também a minha sogra consegue te ganhar de você, viu, Marcos? Que ela não escute essa mensagem depois no YouTube. Mas a minha sogra certamente tem muitas cicatrizes no corpo, como alguns de nós temos, uns mais e outros menos. As cicatrizes fazem parte do nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo, ele começa a fechar a carta escrita aos Gálatas, uma carta que foi escrita diferente do que ele escreveu a carta dos Colossenses, que a gente citou pela manhã. A carta aos Colossenses ele escreveu de uma forma mais suave, usando uma luva de pelica, medindo as suas palavras. Mas a carta aos Gálatas, ele foi direto e reto. O apóstolo Paulo, ele se indignou com situações que estavam acontecendo ali, e as pessoas estavam fugindo do que a lei exigida por pessoas judaizantes, o judaísmo rígido, rigoroso, e a lei pressionava as pessoas para agirem de determinadas formas, e as pessoas estavam fugindo daquilo que era de fato o que importava, que era a nova criação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele bateu duro nas suas palavras, não mediu, foi bem rígido. Tanto que lá no verso 19 do capítulo 4 aí de Gálatas, ele colocou, estou sofrendo dores de parto por sua causa, por causa dos irmãos ali nos Gálatas, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Essa era a situação que o apóstolo Paulo escrevia ali aos Gálatas. Eles estavam indignados com aquela situação, não somente com aquelas pessoas que queriam influenciar os cristãos, mas também pelos cristãos que estavam sendo influenciados por aquelas situações que fugiam da realidade de Cristo na vida deles. Estou perplexo, estou indignado. Eu gostaria de estar com vocês para mudar o meu tom de voz. Não sei se ele ia mudar para pior, né? Ia dar uns gritos, um sacode de poeira, ou se ele ia ser mais brando nas suas palavras. Mas não sei se os irmãos perceberam o texto que a gente leu e o fechamento da sua carta aos Gálatas. E esses últimos versículos do fechamento da carta, ele fala no versículo 11: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os especialistas, os estudiosos, eles falam que se a gente fosse trazer para a realidade dos dias atuais, era como se a gente estivesse destacando em negrito, em caixa alta, sublinhado, destacado. Mais ou menos quando você está conversando no WhatsApp com alguém que você se irrita, hoje tem o recurso do negrito, né? A gente coloca em negrito, a gente coloca em maiúsculo,
E no caso do WhatsApp, de texto, é sempre complicado porque a gente interpreta da nossa maneira. E a gente, aqui fazendo um adendo, a gente tem que ter cuidado com o WhatsApp, com o e-mail, porque eu mesmo já tomei muito na cabeça em relação a isso. Talvez o apóstolo Paulo ele tenha colocado aqui, eu queria estar com vocês para vocês ouvirem a tonalidade da minha voz, entenderem o sentido do que eu queria falar para vocês. Porque as palavras, elas são muitas vezes interpretadas da sua maneira. Mas ele destacou o fechamento dessa carta para trazer a realidade àqueles irmãos. Eu vos escrevo com letras grandes, destacando de próprio punho aquilo que eu quero que entre na mente de vocês. E ele relata lá sobre toda essa situação, que ele estava entristecido, que ele estava sendo julgado, que as pessoas o julgavam porque ele, sendo um judeu e ele não buscava a tradição da lei, ele fugia disso, ele reconhecia que o nosso relacionamento tinha que ser com Cristo, e não através de uma cirurgia, que você ia se identificar mais ou não. As pessoas buscavam a religião e ele não queria saber de religião, ele queria saber de um relacionamento com Cristo. E ele era acusado, ele era perseguido, e ele fecha a carta, lá no versículo 17, e ele coloca, sem mais que ninguém me perturbe, que ninguém me incomode, que ninguém encha a minha paciência, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Na versão a mensagem fala, pois eu trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. E quando a gente volta na minha Bíblia aqui, eu vou voltar 2 páginas. Você pode voltar na sua Bíblia, não sei se vão ser 2 páginas, mas 2 Coríntios 11, a partir do verso 24. Essas cicatrizes que o apóstolo Paulo trazia em seu corpo, a gente pode entender um pouco do que ele queria dizer. Quando lá em 2 Coríntios ele fala, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Se você for bom em matemática, você já pode multiplicar. 39 por 5. Já é uma quantidade bem considerável. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Essas foram algumas das situações que levaram o apóstolo Paulo a dizer e afirmar com convicção, eu trago em meu corpo as cicatrizes, as consequências de ter uma vida digna diante de Deus, por professar o nome do Senhor. Cicatrizes que nós trazemos muitas vezes nas nossas vidas, cicatrizes físicas que muitos de nós, e eu creio que a maioria temos. Cicatrizes que quando você lembra dessa situação, quando você olha para essa cicatriz, essa marca que fica no teu corpo, você lembra daquela situação, vem à sua memória o momento daquilo aconteceu, talvez venha em detalhes, talvez a gente seja tendencioso a culpar alguém pela cicatriz. E não somente cicatrizes em nossos corpos, mas também cicatrizes que acontecem em nossas almas. Cicatrizes que ficam nos acompanhando constantemente. Cicatrizes que nos incomodam, que nos angustiam. Cicatrizes que tiram a nossa paz. Essas cicatrizes que nós trazemos em nosso corpo, em nossa mente, em nossas almas, muitas vezes nos atrapalham. Eu estava pesquisando, eu vou ler junto aqui com o texto para que os irmãos entendam. E tem a Noranei ali que é da área de saúde, talvez ela pudesse até explicar se eu tivesse combinado com ela. Não vou te chamar de surpresa, Noranei, não se preocupe.
Mas eu vou ler aqui um texto que eu achei interessante, um artigo, né? Que estava num site de fisioterapia, falando sobre o processo de cicatrização que a gente vive. E nesse artigo fala que pelo menos 3 etapas para a questão sistemática, para a questão de entendimento da gente ocorre no processo de cicatrização. O primeiro deles é uma fase inflamatória, fase exudativa, com duração entre 1 e 4 dias, a depender da extensão da área a ser cicatrizada e da natureza da lesão. Caracterizada por 2 processos que buscam limitar a lesão tecidual, a hemostasia e a resposta inflamatória aguda. Corresponde à ativação do sistema de coagulação sanguínea e à liberação de mediadores químicos, fator de ativação de plaquetas, fator de crescimento, serotonina, adrenalina e fatores de complemento. Nessa fase, a ferida pode apresentar edema, vermelhidão e dor. Se você for como eu não entendi nada. Mas eu entendi que essa primeira fase, ela dura entre 1 e 4 dias. Foi o que eu gravei. Talvez o Isaac tenha entendido um pouco mais, que falou de plaquetas. Então o Isaac, ele é especialista em plaquetas, né? Ele sabe tudo de plaquetas, o Isaac. Até sugeri ontem, lá no banco de sangue, que ele doasse as plaquetas, né, irmã Vani? Eu falei, a viúva pobre doou tudo que ela tinha, né? Então, coitado do Isaac, já tem só 40 mil plaquetas, né? Fica difícil, né? Quando a gente fala do processo de cicatrização, que eu li aqui essa fase com os irmãos, a primeira fase, quando a gente participa, quando acontece conosco uma ferida e gera uma cicatriz, gera um edema. Esse processo inicial, essa fase, ela dura de 1 a 4 dias. É um processo que os tecidos vão se adaptar, vai sair pus, vai sair secreção, vai doer. E às vezes as menores feridas são as que mais doem. Às vezes aquela unha encravada da gente, as mulheres sabem bem mais do que os homens o que é isso, aquela unha encravada, como dói, né? A gente fala que o dedo está com febre, que a gente coloca assim e o dedo fica quente. Algo insignificante que nos incomoda e mexe com todo o nosso corpo. A cicatrização, ela faz parte do processo das nossas vidas. E aí vem a fase seguinte, que é a fase proliferativa. Fase regenerativa, que pode durar entre 5 e 20 dias. É caracterizada pela proliferação de fibroblastos sobre a ação de citocinas que dão origem a um processo denominado fibroplastia. Ao mesmo tempo, ocorre a proliferação de células endoteliais com formação rica de vascularização, infiltração densa de macrófagos, formando tecido de granulação. Também não entendi nada. Talvez os meninos aí que estão estudando aí na área de saúde tenham entendido algumas palavras dessas. Mas o que eu entendi é que essa segunda fase em que se prolifera a cicatriz, a ferida, a cicatriz vai sendo curada. Vai entrando o processo de cicatrização. Nessa fase, é uma fase que ela dura entre 5 e 20 dias. Depende muito do tamanho da ferida. Depende da maneira como você foi ferido. Depende do teu organismo como vai reagir. Mas é uma fase que dura entre 5 e 20 dias. E aí vem então a fase de reparo, a fase que complementa, que vai concretizar a cura. É uma fase de maturação que inicia no 21º dia e pode durar meses. Fala que essa é a última fase. É a fase que a ferida ela vai fechar. A ferida ela vai complementar, a ferida vai ser curada. O processo de cicatrização vai ser complementado. Eu estou trazendo essa realidade para vocês, meus irmãos, para ilustrar na questão física, na questão da saúde, a questão que nós vivemos, que as cicatrizes físicas que nós temos no nosso corpo, elas passam por um processo. O apóstolo Paulo, quando ele ilustra aqui, indignado diante dos seus irmãos, das suas ovelhas lá aos Gálatas, ele demonstra em toda a carta essa indignação, porque eles estavam dando ibope, estavam seguindo
coisas que não eram coisas que ele tinha ensinado acerca de Cristo. Ele se indignava. E ele trouxe como exemplo as marcas no corpo dele, as cicatrizes no corpo dele que refletiam a imagem de Cristo. As marcas de Jesus estavam refletidas no corpo dele. A pergunta que eu quero fazer para cada irmão aqui nesta noite, nesse momento, eu quero que você reflita e entenda quais são as cicatrizes que você tem no seu corpo. Quais são as cicatrizes que você tem trazido durante a história da tua vida e que tem permeado durante a tua alma, durante a tua mente. Tem permanecido, que você tem dado ibope para que essa ferida ela permaneça. Porque as cicatrizes, quando elas são curadas, quando elas passam por essas fases de cura, a gente olha para a cicatriz, talvez até incomode, dependendo do tamanho da ferida, fisicamente falando. Mas a maioria das vezes, quando a gente olha para as cicatrizes, são marcas que ficam no nosso corpo, são marcas que ficam nas nossas mentes, nas nossas almas. Mas, trazendo para a realidade física, as cicatrizes, quando elas ficam somente as marcas. A dor, ela passou. Mas eu quero ilustrar com os irmãos sobre as cicatrizes da vida que ficam diante do nosso coração, diante da nossa alma, que nos incomodam, que a gente traz essa bagagem durante anos. E o processo de cura física fala que no máximo ele dura alguns meses, dependendo da lesão. E às vezes, meus irmãos, a gente dá tanto ibope, tanta condição, a gente alimenta tanto as situações que a gente passou na vida em relação às nossas feridas, em relação àquele processo que a gente viveu, em relação à história do que a gente sofreu e como sofreu. Talvez tenha sofrido, como o apóstolo Paulo, até perseguição entre irmãos. Talvez até açoites. Talvez açoites não físicos, mas açoites da vida. Açoites com palavras que te ferem. Com palavras que machucam o teu coração. E muitas vezes a gente tem razão naquilo que a gente passa, em termos das feridas. Mas muitas vezes a gente dá muito ibope e a gente fica alimentando de tal forma que o processo de cura já era para ter cicatrizado aquela situação. Aquela marca talvez, eu não quero como pastor falar ao teu coração de que você vai sumir, a cicatriz vai sumir do teu coração. Às vezes as cicatrizes ficam para a gente relembrar aquilo que a gente passou. As cicatrizes muitas vezes ficam para a gente lembrar como Deus nos recuperou, como Deus cuidou de cada um de nós. E as cicatrizes que estão no nosso coração, que estão na nossa alma, na nossa vida, também agem da mesma forma. Muitas vezes elas estão ali, elas não vão sumir. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, é Deus que vai nos ajudar no processo de cicatrização da vida. Aquelas situações que você vivenciou, que você passou, que você sofreu, que você foi açoitado com palavras, aquela situação que te indignou, talvez como o apóstolo Paulo estava indignado, situações que tiraram você do sério, situações que fizeram você expor em palavras aquilo que você não gostaria de falar. Mas aí já era tarde, as palavras já tinham sido soltas ao vento. E tenha machucado pessoas, tenha ferido pessoas nesse processo. As feridas da vida, elas precisam também, como as feridas do nosso corpo, serem cicatrizadas. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. E a lição que a gente tira, o foco que a gente tira, aquilo que eu quero que você grave no teu coração. Eu não sei qual é a ferida que tem na tua alma. Eu não sei qual é a ferida que tem no teu coração, na tua mente.
Eu não sei qual é a ferida que você tem carregado nessa bagagem da vida. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, uma lição. Quando nós tiramos o foco daquilo que nós entendemos o que é certo, como os judeus estavam ali defendendo. E quando nós trazemos o foco para o que de fato é certo, que era o que o apóstolo Paulo estava defendendo, a centralidade em Cristo, tirando o foco da circuncisão e trazendo a realidade para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse Cristo que nós defendemos, esse Cristo que nós cremos, Ele é capaz de curar a tua alma. Ele é capaz de curar a tua vida. Ele é capaz de resgatar a tua história. Aquilo que tem incomodado o teu coração, meu irmão, meu amigo. Aquilo que tem tirado a tua paz. Aquilo que você tem alimentado durante anos. E que talvez não tenha ainda passado. Mesmo que tenha passado de meses. Talvez tenha durado anos. E você não tem permitido. Você até traga as marcas no teu coração. Mas elas não se formaram ainda em cicatrizes. Elas continuam como feridas. Eu quero falar para você nessa noite que em Deus, em Cristo Jesus, o seu Filho, nós podemos ser uma nova criação. Como ele coloca aqui, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação em Cristo Jesus. De nada vale tudo que você passou na vida se você não se colocar diante de Deus e permitir que Deus trabalhe na tua vida, no teu coração, na tua alma, de tal forma que Ele entre no processo de cicatrização da tua vida. Deus é capaz de trabalhar na tua vida, de curar essa ferida que tem angustiado o teu coração. Quem sabe, quando você entender o que o apóstolo Paulo coloca aqui, destacado, em negrito, sublinhado, caixa alta, a realidade do que ele quer trazer. Ele fala, eu trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Qual tem sido as cicatrizes que você tem trazido no teu corpo? Abaixa sua cabeça nesse momento. Eu quero que você se coloque diante de Deus nesse momento. Que você entenda a mensagem que foi exposta aqui nesta noite. Que você permita que Deus entre no processo de cicatrização da ferida da tua alma. Eu não sei o que tem angustiado o teu coração, mas eu sei que muitas vezes nós temos feridas que ainda estão no processo. Mas diante do nosso orgulho, do nosso coração endurecido, diante da falta de busca, de clamar a Deus que trabalhe naquela ferida, ela continua no processo de cura, mas ela nunca vai ser curada. A ferida que incomoda o teu coração, a ferida que angustia a tua alma, a ferida que tira o teu sono, a ferida diante de pessoas que te magoaram no passado, diante de pessoas que te insultaram, diante de situações que você talvez não consiga liberar perdão até hoje. E se aquelas pessoas se colocaram diante de Deus, Deus trabalhou na vida dela e continua trabalhando porque elas assim o desejaram. Mas se você não fez a mesma coisa, a ferida vai continuar na tua vida, vai continuar no teu coração, vai continuar na tua mente, vai continuar angustiando a tua alma. Isso vai atrapalhar ou vai continuar atrapalhando a tua vida.
O meu desafio para você, meu irmão, nessa noite, que você tenha entendido a mensagem transmitida pelo apóstolo Paulo e que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração nessa noite. E você entenda que por mais difícil, por mais sofrido, por mais doloroso que tenha sido na tua vida, através do amor de Deus, através do amor dele que nós podemos vivenciar, através do amor dele que nós reconhecemos, sabemos, através das cicatrizes que ficaram nas mãos e nos pés de Jesus, quando ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados, nós temos condições, não através das nossas forças, mas nós temos condições em Deus, através do seu Filho Jesus, relembrar as cicatrizes do próprio Jesus, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, por mim e por você. A palavra de Deus nos desafia para que nós clamemos a Ele, para que Ele possa trabalhar na nossa vida de uma maneira que a cicatriz venha a acontecer, que a ferida venha a ser curada completamente, que isso que tem angustiado a tua mente chegue ao fim. Eu não sei com quem ou o que tem machucado o teu coração, mas o que eu desejo em Cristo Jesus é que você se coloque diante de Deus e se permita crescer diante dele de tal forma que as feridas que angustiam a tua vida, a tua alma nesse instante, elas possam se transformar em cicatrizes marcadas pelo nome de Jesus. Se algo tem incomodado a tua vida, se tem alguma ferida, alguma situação que tem angustiado você, talvez você tenha mágoa do passado com alguém, talvez com algum irmão aqui da igreja, talvez com algum familiar, talvez com algum líder, talvez com algum colega de trabalho, talvez com algum pastor. Eu quero desafiar você a se colocar em pé nessa noite. Se você deseja ser curado da ferida que angustia a tua alma, enquanto todos oram, você pode se colocar em pé nesse momento. Se você deseja intimamente isso na tua vida, se coloca diante de Deus, fique em pé. Talvez a ferida ainda esteja aberta porque você não entende a situação. Talvez a ferida esteja aberta porque você não entende os porquês. Talvez você nunca vai entender os porquês. Mas o que eu afirmo para você é que Deus tem condições de curar a ferida que você está vivenciando nessa noite. Se isso tem incomodado o teu coração, talvez você esteja numa luta, talvez você esteja angustiado, e não é por insistência minha, mas talvez o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Se isso está acontecendo, você se coloca em pé nesse instante e clama a Deus para que venha o processo de cura na tua vida. As cicatrizes, muitas vezes, elas nunca vão deixar de existir. Mas em Deus nós temos condições de crescermos de tal modo, crescermos de uma maneira tão especial, que quando nós olharmos para aquelas feridas que hoje se transformaram em cicatrizes apenas, talvez a gente entenda de tal forma, de tal maneira, que tudo aquilo que a gente sofreu, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que angustiou a nossa vida, que a gente não entendeu no momento, a gente talvez possa afirmar que essas cicatrizes são consequentes, são decorrentes
do nosso trabalho por Jesus. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti nesse instante por esses irmãos que estão em pé, Senhor, clamando a Ti, colocando-se diante de Ti para que Tu entres, ó Pai, nas vidas deles, complementando, Pai, sendo agente participativo no processo de cura da ferida que tem incomodado as suas vidas, da situação que eles têm vivenciado, daquilo que tem angustiado as suas almas, seus corações, as suas mentes, daquilo que tem atrapalhado a comunhão contigo, ó Deus. No Teu nome, Pai, nós clamamos que essas feridas elas sejam transformadas em cicatrizes curadas, em cicatrizes que não machuquem mais, em cicatrizes que sejam decorrentes no trabalho feito por Ti, de uma vida baseada em Ti, de uma vida buscada e firmada em Ti. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, trabalha na vida de cada um aqui nesta noite, Senhor. Não somente na vida desses irmãos que se colocaram diante de Ti, que reconhecem diante de Ti que não são nada, não somos nada sem Ti, que precisamos da Tua ajuda para que a ferida seja curada, para que a ferida deixe de doer, para que a ferida saia de todo o processo inflamatório, de tudo aquilo que atrapalha a cicatrização. Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor permeie nas nossas vidas de tal maneira que nós podemos reconhecer que nós precisamos do Teu amor, que nós não temos tempo para perder com nada mais. Como o apóstolo Paulo fala, sem nada mais para o momento, não me incomodem, não me importunem, não encham a minha paciência, porque eu quero ter uma vida digna diante de Deus. Que o nosso foco seja esse, baseado no Teu amor, que nós possamos ter as nossas vidas restauradas por Ti, baseadas no Teu amor, sem perder tempo com ressentimentos, sem perder tempo com situações que atrapalhem o processo de cicatrização das nossas vidas. E que o Teu nome seja glorificado em cada cicatriz que nós carregamos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.